noite, irmãos, a graça e a paz. Queria convidar vocês a colocar de pé neste momento. Estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor, amém? Vamos juntos cantar essa canção. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Estamos aqui para te adorar, o Senhor, e entregar todo o nosso coração diante de ti, ó Pai. Pois sabemos, ó Pai, que tudo é para a tua honra e para a tua glória, Deus. Por isso receba o nosso louvor e adoração, ó Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, aleluia, aplauda o Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos diante do Senhor. Essa canção é um convite dizendo: vem, vem como estás para adorar ao Senhor. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor te convida, o Senhor te chama. E glória a Deus que você escolheu o melhor lugar. Você escolheu obedecer e buscar a presença do Senhor. Em nome de Jesus, sinta-se recebido, sinta-se acolhido pela presença do Senhor, sinta acolhida pela presença do Senhor. Receba a graça do Senhor, o perdão do Senhor sobre a tua vida. Nós sabemos que a dúvida, a culpa nos condena. E esse louvor está chamando: venha como está, venha para adorá-lo. Ele há de transformar a nossa vida, Ele há de modificar, nos convencer, para que nós jamais venhamos ser os mesmos. Ele nos transforma, Ele nos dá um novo coração. No nome de Jesus, se entregue ao Senhor Jesus nessa noite. Abra o seu coração diante dEle. Por um momento, esqueça que você veio aqui para buscar uma bênção, ou veio para o Senhor intervir numa causa na sua vida. Se entrega o seu coração diante dEle. Clame por Jesus nessa hora. Diga a Ele: Jesus, eu estou aqui, eu necessito da Tua presença, Jesus. Acabei de cantar, de declarar que o Senhor busca aqueles que buscam o Senhor, ou aqueles que o buscam, jamais o Senhor rejeitará. Acabamos de cantar: mas aquele que a Ti escolher um tesouro maior terá. Sim, Pai, esta é a hora da adoração e queremos buscar ao Senhor. Abre nosso coração diante de Ti e clamar: a Deus, eis aqui as nossas vidas. Clamamos Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite para um propósito do Senhor. Seja exaltado o nome. Receba a graça do Pai sobre a tua vida, o amor dEle, a presença dEle sobre ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que a graça e a paz seja sobre ti. Declaro sobre o irmão ou irmã que está do seu lado: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você está aqui. Declaro o máximo de pessoas. Declare para o máximo de pessoas que você conseguir: graças a Deus que você está aqui. Você está aqui é graças a Deus, pelo Senhor, pelos planos do Senhor que você está aqui. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Graças a Deus que vocês estão aqui para juntos louvarmos ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração, nessa comunidade do amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Você que está conosco pela primeira vez, sinta muito acolhido. Você que já tem frequentado conosco há alguns anos, né, alguns meses, e você ainda não decidiu dar o próximo passo, que é se tornar membro dessa comunidade e deseja participar, basta você dar o seu nome no balcão das informações ali, para que logo nós iremos fazer contato contigo para fazermos um curso de integração, para que você torne-se membro dessa comunidade. Será muito bem-vindo e queremos encorajá-la a fazer esse curso, que será uma bênção, um esclarecimento, e será bem claro o que nós iremos abordar com você. Aquilo que você tem dúvida, tenho certeza que você tomará a melhor decisão, que é de batizar e dar a sua vida totalmente para o Senhor Jesus. O próximo recado, amados irmãos, nós estamos informando durante esse mês todo de setembro, que a partir de outubro, a celebração das 19h30 passará a ser às 19 horas, tá certo? Então, a partir do mês que vem, mês de outubro, as celebrações das 19h30 passará a ser às 19 horas, tá? Nós temos pela manhã às 10 horas, irá manter o mesmo horário, mas à noite nós iremos antecipar meia hora, será a celebração, portanto, às 19 horas, para juntos ter um tempo mais de qualidade, para juntos adorar o Senhor. Será muito agradável. Para vocês jovens, vou escolher porque sois fortes. Cadê os jovens preciosos? Eis uma grande oportunidade para você que ainda não fez o retiro. Nós já temos data já agendada para você participar, porém precisa que você já
dê o seu nome, faça sua inscrição, garanta sua vaga, porque elas são limitadas. Você, a partir de 15 anos, tá certo? Está convidado a participar desse retiro que será tremendo, será uma bênção para a sua vida. Pais, encorajam seus filhos a participar, tenho certeza que será realmente um abençoador. E por último, recado para que os pais que já tenham seus filhos pequeninos, já participando do Ministério de Coreografia, estará retomando, a partir da outra semana, segunda-feira, tá certo? Dia 19, passará a ser as segundas-feiras, às 18 horas, tá bom? Para que os pais saibam, se atentem e tragam seus filhos para participar deste lindo ministério, que é tão lindo de vê-los dançando para Jesus e não dançando para o mundo, amém, queridos? Louvando a Jesus. Ensinam quanto mais cedo a louvar a Jesus, a engrandecer a Deus, irmãos. É tão lindo ver as crianças louvando ao Senhor, mas também é tão triste ver crianças desde cedo sendo influenciado por quantas coisas que desagradam nosso coração. Imagina um coração de Deus. Bom, irmãos, vamos lá de pé mais uma vez. Nós iremos nessa hora adorar ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que veio preparado e deseja nessa noite ofertar, dizimar, faça isso enquanto nós estivermos louvando, mas faça isso com uma alegria. Você que está conosco pela primeira vez, não se constranja, por favor, mas se você deseja participar, ofertar aquilo que você sentir no seu coração, faça isso, tá certo? Você pode estar vindo aqui entre essas urnas aqui na frente e trazendo uma oferta de gratidão e louvor ao Senhor. Enquanto isso, irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, porque eu tenho certeza que nessa noite você sairá daqui mais impactado com a presença de Deus, encorajado a viver intensamente para a glória do Senhor, amém, queridos? Palmas. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Irresistível tu és, a criação te adora, reinos se humilham, Jesus, tu és a razão do meu viver. O teu amor me livra, a tua luz me guia, como chama que arde, Jesus, tu és a razão, yeah, és a razão do meu viver. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Irresistível tu és, a criação te adora, reinos se humilham, Jesus, tu és a razão, és a nossa razão, és a razão do meu viver. O teu amor me livra, a tua luz me guia, como chama que arde, Jesus, tu és a razão.
vez declarar que cantaremos ao Senhor, só as vozes. Cantarei com a música do céu, cantarei, sei que tu me ouves quando e exalto a ti, Jesus. Sim, o Senhor é a nossa razão, ó Pai. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Te exaltamos. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música dos céus. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Aleluia, Pai, te adoramos, ó Pai. Senhor, estamos na sua presença aqui, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, por Senhor mesmo na sua soberania, ó Pai, na sua grandiosidade, ó Pai, ter olhado por nós, ó Pai, derramado o seu amor a cada dia sobre nossas vidas, ó Pai. Isso vem sobre nós mais uma vez aqui, ó Pai, clamamos pela sua presença, ó Pai, derrama sobre a sua igreja essa noite aqui, ó Pai. Me abraçou com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu. Minha vida proclama a sua glória, e de pé hoje sem medo posso cantar. Da lama me tirou, da rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Declara que você precisa do Senhor. Eis-me aqui, de ti preciso, me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, e em seus braços estou. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-me aqui, de ti preciso, me renderei. Eu sou teu e eternamente
te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou. Pai, que maravilhosa graça, Pai, que nos alcança todos os dias, ó Pai. Obrigado, Senhor, por naquela cruz ser entregado por nós, ó Pai. Tão pecadores, ó Pai, miseráveis que somos, ó Pai. Nesse momento, abra a sua boca, comece a clamar pela presença do Senhor. Ele quer ouvir de você dizendo que precisa dEle. Abra seu coração, esse é seu momento com Deus. Deixa que nada te atrapalhe, quem está próximo de você. Senhor, ó Pai, declaramos que precisamos de Ti, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, precisando do Senhor, ó Pai, clamando pela Sua presença, ó Pai, de coração aberto para Ti, ó Pai, para o Senhor agir, ó Pai, nos curar, ó Pai, tocar os nossos corações, ó Pai, falar conosco, ó Deus, estamos diante do Senhor, ó Pai, vem sobre nós, Senhor. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de Ti preciso me renderei. Eu sou Teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou. Estou curado e perdoado. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, e na graça estou, e na graça estou, na graça estou. Quero dizer para você essa noite que eu não sei como você entrou aqui neste lugar, mas a graça do Senhor te alcançou e te limpou. Você está pronto para adorar esse Deus maravilhoso e para receber as bênçãos do Senhor essa noite aqui, amém? Aleluia, aplauda esse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, você pode se sentar por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração.
Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui nas terças-feiras. Espero que você esteja com grande expectativa, porque Deus quer ministrar o seu coração, te levantar, te renovar, te despertar para as promessas, para os propósitos, mas para isso é necessário ter coragem. Então a nova série de mensagens que vai acompanhar nas nossas próximas terças-feiras tem por título Coragem. E quando eu falo em coragem, eu lembro de um evento muito particular que aconteceu na minha vida. E eu já contei isso algumas vezes aqui na igreja e nunca é demais relembrar, porque foi um grande aprendizado. Um dia à noite, em casa, um barulho meio que estranho começou a acontecer e eu já logo identifiquei do que se tratava, então fiquei mais tranquilo deitado na minha cama, mas de repente as crianças não aguentaram aquele barulho, aquele suspense, aquela preocupação e vieram até mim, no quarto e me chacoalharam e disseram: pai, tem um barulho muito estranho lá fora. E como eu já sabia do que se tratava, eu quis valorizar um pouquinho da minha hombridade, da minha masculinidade. E eu disse: fique tranquilo, está tudo certo. Mas pai, está fazendo um barulho. Eu falei: nós vamos lá ver juntos. E então eu peguei, fui à frente deles, abri a porta da cozinha calmamente. E então eles atrás de mim, ali, e eu me sentindo talvez o super-homem, talvez um grande super-herói, desamedrontado de tudo, sem nenhum tipo de temor, porque eu sabia que se tratava de uma telha no meu vizinho, que conforme o vento vinha, batia, fazia um barulho um tanto quanto... Mas eu sabia que se tratava de uma telha, mas meus filhos não. Então eu cheguei, olhei e falei: está vendo, não tem nada aqui. Papai protege vocês, pode ficar tranquilo, pode voltar a dormir. Esse barulho aqui é o barulho aqui do vizinho, pode ficar tranquilo que o papai está protegendo vocês e não tem o que se preocupar. Então eu voltei para minha cama tranquila, as crianças também voltaram para delas, sabendo que não haveria ameaças mais, e eu fiquei um pouquinho mais elevado no meu ego e na minha autoestima como pai a partir daquele dia. Mas eu sabia exatamente do que se tratava, porque se eu não soubesse, a hora que eles falassem: pai, tem um barulho lá fora, eu falava assim: liga para o Tagliari. Com certeza. Porque quando a gente sabe qual é o nosso enfrentamento, o nosso medo, o nosso receio, quando a gente sabe exatamente do que se trata, nós temos uma fonte de coragem, não é verdade? Então a pergunta que eu começo fazendo é: de onde vem a nossa fonte de coragem para enfrentar algumas ameaças que estão diante de nós? Por exemplo, eu tenho coragem de pular de paraquedas. Bem, uma coragem, uma disposição, mas você sabe exatamente como fazer, o que te espera, você conhece o sistema, você faz o treinamento, você coloca os equipamentos, pronto, você tem coragem a partir daquilo que você conhece. Eu tenho coragem de investir na Bolsa de Valores, também é uma coragem, pegar um recurso, talvez uma poupança, e dizer: agora eu vou fazer investimento em capital de risco. E aí a pessoa estuda o mercado, ela conhece o mercado, conhece o sistema e diz: eu tenho coragem de entrar nisso. Eu tenho coragem de viajar para o exterior. Tem pessoas que não conseguem fazer. Imagina, eu num lugar onde eu não falo a minha língua, a pessoa conhece o lugar, sabe como vai ser o desenvolvimento do trajeto. Então, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conhecemos, geralmente a nossa fonte de coragem aumenta. Agora, o que dizer quando nós falamos de problemas da vida que nós não temos respostas, são uma grande ameaça, uma grande incógnita, e nos falta conhecimento exato para lidar com aquilo? Por exemplo, uma questão de uma enfermidade desconhecida. Como, por exemplo, um problema adiante de nós que nós não sabemos a solução. E a coragem para isso? E para reunir forças, atitudes, decisões, para a gente sair do lugar que está e dizer: eu vou avançar, eu vou lidar com isso. Custe o que custar, digam o que queiram, eu vou adiante, eu não tenho medo de enfrentar isso, porque embora seja desconhecido, eu tenho coragem. Onde a gente se apoia para isso, queridos? Esse é o grande dilema. Por isso que muitos de nós estamos acovardados, tímidos, por isso que muitos de nós estamos paralisados, porque nos falta o conhecimento de algo para dar um passo em direção àquilo. Nos falta reunir aquela fonte de coragem para dizer: não é tão ameaçador assim. Eu tenho no que confiar, eu tenho no que me apegar, eu tenho recursos para lidar com isso. Só que exatamente esse é o problema. Nem sempre a vida nos dá todas as lógicas, nem sempre ela nos oferece todas as equações, e às vezes é uma grande surpresa o próximo passo. Por isso o medo, o temor, a timidez, a falta de coragem
que nos torna acovardados para tomarmos decisões, empreendemos algumas atitudes e fazemos mudanças na nossa vida que são necessárias, mas que infelizmente não temos reunido força suficiente para tomar essa decisão. É muito mais fácil quando, assim como no meu caso, você sabe com o que está lidando e você diz: fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas e quando a gente nem sabe nem o que está fazendo e nem o que nós estamos vivendo? O que fazer? É isso que nós nos propomos a conversar aqui essa noite. E para isso eu queria usar o exemplo de um rei muito conhecido na Bíblia, chamado de Rei Davi. O Rei Davi, ele tem uma história linda, uma trajetória meteórica nas Escrituras. Ele sai de um pequeno, negligenciado e desprezível pastor de ovelhas, que cheirava a bode no campo, para o maior e o mais poderoso rei da época, de uma nação de milhões de pessoas, que ele tinha grande poder bélico e grande influência política na época. Você imagina a tensão, as dificuldades, os problemas que envolviam esse momento na vida de Davi. E não é para pouco. Em 1º livro de Crônicas, capítulo 17, Deus vai dizer assim para Davi: olha, Davi, agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo de Israel. Quanto mais responsabilidades, mais poder. E quanto mais poder, mais responsabilidades. Já diria o tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é exatamente isso que Deus está dizendo para Davi. Enquanto você tinha o seu nicho de ovelhas, enquanto você estava lidando com predadores naturais, enquanto você tinha controle do seu cajado, enquanto você conseguia fazer medições de tempo, enquanto você conseguia configurar as temperaturas ideais para o seu rebanho sobreviver, você tinha um nível de controle, você tinha um nível de atitude, você tinha um nível de decisão. Agora, Davi, eu te chamei para uma outra realidade, eu te chamei para ser soberano de um povo, e aqui você perde o controle, aqui as ameaças são intensas, aqui você não tem a lógica, a equação exata de como serão as coisas. Você não sabe quais são os povos que vão te atacar, você não sabe quem é o traidor que senta à sua mesa, você não sabe o que te espera logo na esquina. É muito mais fácil estar cuidando de ovelhas, mas eu não te chamei para ficar aqui, eu te chamei para ser soberano de Israel. Por isso você tem que ter coragem, você tem que tomar atitudes, decisões. Queridos irmãos, é muito mais fácil ficar cuidando de ovelhas, é muito mais fácil abraçar o nosso rebanho e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque é aqui onde eu tenho minha zona de conforto, aqui eu tenho o meu zona de controle. E geralmente quando a gente é impulsionado para a zona de conforto, a primeira coisa que acontece conosco é vivenciarmos a zona do medo. Pense comigo aqui, estrategicamente nesse cenário, eu estou na minha zona de conforto, cuidando das minhas ovelhas. Aí ovelha você pode dizer, seu trabalho, né, a sua segurança, a cidade que você mora, a faculdade que você está fazendo, a carreira que você quer seguir, as pessoas que você ama. Você está aqui, cercado pelo seu rebanho, onde você tem controle, segurança, sabe o que está fazendo, sabe as respostas, sabe as consequências de cada atitude. Aqui está tudo bem. De repente você é impulsionado para dar um passo adiante, e você vai então agora para outra zona, que não é a zona de conforto. Sabe qual é essa zona? A zona do medo. Não é a zona da prosperidade, não é a zona da alegria, não é a zona da conquista. Quando você sai da sua zona de conforto, você imediatamente entra na zona do medo. Por quê? Porque ali é um território novo. Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que me espera, eu não tenho todas as respostas. Eu estou começando a aprender novamente, eu estou sendo aprendiz de novo, eu estou recuperando minha família, eu estou recuperando um projeto de carreira, eu estou traçando um caminho de fé que eu nunca experimentei antes, depois desse retiro de mulheres. Eu estou traçando uma nova vida com Deus. É uma zona de medo. O que vai ser agora? E se os meus amigos não me aceitarem? E se eu perder o meu emprego? E se meu marido não aceitar minha mudança de vida? E se as coisas ficarem mais difíceis? E se o inimigo vier contra mim? É zona do medo, faz parte. Aí sabe o que vai acontecer? Depois da zona do medo, eu dou mais um passo e digo: eu preciso avançar, eu vou para a zona de aprendizagem. É ali que a minha mente muda, é ali que eu começo a dizer: não tem volta, não tem como eu correr de volta para aquela zona do conforto. Eu queimei as carroças, eu afundei meus barcos nos cais, como a gente canta uma música bonita aqui na igreja, já está pronto, eu não tenho mais o que fazer, eu só posso aprender a viver desse novo modelo agora, eu só posso andar para frente, não mais para trás. E depois que você passa para a zona da aprendizagem, sabe o que acontece?
Zona de conforto de novo. Porque agora você aprendeu, você sabe como lidar, você sabe o que fazer, você sabe as ameaças, você consegue medir as situações. Então o que acontece de novo? Zona do medo, zona de aprendizagem. Faltou palco para eu continuar fazendo com vocês. A vida é assim. Nós nunca ficamos em um determinado lugar. É um prejuízo para você e para mim abraçar as ovelhas e dizer: está bem, está tudo certo, é aqui. Não terei problemas conjugais, não terei problemas com os filhos, não terei problemas financeiros, não terei problemas de crise de identidade, não terei problemas de crise de meia-idade, não terei problemas de saúde. É uma ilusão, queridos. A vida é feita de desafios constantes. E para enfrentar a cada um deles é preciso coragem, disposição, ousadia, intrepidez, galhardia e todos os outros sinônimos que possam ser aplicados há uma atitude de que eu não posso viver na zona do conforto o resto da vida. Porque se eu ficar ali, a minha vida não vai se passar dentro do propósito de Deus. Porque se Davi falar: Senhor, obrigado, é legal ser rei, eu fico imaginando eu com aquela coroa na cabeça, fico imaginando eu com os meus súditos, mas Senhor, eu fico imaginando também o tanto de problemas, o tanto de dificuldades. Então Senhor, faz o seguinte, me inclua fora dessa, eis-me aqui, envia aquele ali. Senhor, mande outro no meu lugar, porque eu prefiro ovelhas. Irmãos, quantos de nós não preferimos pastorear ovelhas num rebanho onde a gente tem conforto, do que nos arriscar a um propósito maior, melhor e mais poderoso de Deus para a nossa vida? É a mentalidade fixa, de ficar ali, fincar as minhas raízes e dizer: está tudo bem aqui e não haverá ameaças mais. É engano. Desculpe lhe informar isso, porque nós não vivemos num mundo que não existe ameaça. Porque Jesus deixou bem claro isso em João capítulo 16, versículo de número 33, ele falou: no mundo vocês provavelmente terão aflições. Não, irmãos, ele não falou isso não. Isso aqui eu estou falando para ver se você está atento. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. É certo, é evidente, é inevitável. Então o que a gente vai querer? Abraçar uma uma falsa sensação de segurança, onde eu tenho controle e sei como responder, ou eu vou dar um passo adiante em coragem para dizer: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Não quero ser imbecil, não quero tomar atitudes precipitadas, não quero tomar ações indevidas, mas eu quero agir de acordo com o Senhor e de acordo com a sua vontade. Preste atenção só, o que é que Deus vai fazer para que Davi saiba que o lugar dele não é com rebanho de ovelhas. Ali só foi um passo, ali só foi uma etapa. O lugar dele é no trono de Israel. Quer ver? Deus chama o profeta Natan e fala: Natan, vai lá e avisa o Davi. Eu acredito que o Davi estava já no reino e dizendo assim: eu acho que eu tomei a decisão errada. Tanto problema, tanta dificuldade, os filhos ali já dando trabalho para ele, e ele falou: eu acho que eu estou dando problema. Eu acho que eu dei o passo em falso. Eu devia ter orado mais, pensado mais, eu devia ter medido melhor as consequências. Ai, que saudade das ovelhas. Não é, irmãos? Não dá saudade às vezes da ovelha? Não dá saudade daquele lugarzinho de segurança? Não dá saudade do primeiro andar onde não tinha vento? Porque agora que a gente está no 12º andar, não tem um monte de vento que chacoalha a janela, e a gente fala: meu Deus, vai cair o prédio. Porque o vento do 12º andar é bem diferente do primeiro. Quantas vezes a gente fica com saudade? Eu acho que o Davi ficou com saudade do pasto. Porque Deus precisou enviar o Natan e falar: Natan, vai lá e diga ao meu servo o seguinte: você tem feito grandes conquistas, mas não para por aqui. Você vai fazer ainda outras maiores. Você é o meu escolhido. Você, Davi, eu separei para você ser rei. Eu separei para criar uma dinastia a partir de você. A partir de você terá um reino que não haverá mais fim. Haverá alguém da sua linhagem que será o meu filho e que será rei para sempre sobre o meu povo. Estava falando de Jesus, olha só. Já mencionando Jesus na dinastia de Davi. Davi, você vai ter um reino perene, eterno, completo, que não terá mais fim. Eu te chamei, Davi, não tenha medo. E o Davi recebe essa palavra. Como que eu sei disso? Bom, a gente vai pular alguns versos onde Deus vai falando: eu vou te levantar, você vai ter um reino perene, eterno. E eu vou chegar direto onde Davi começa a orar e falar: tá bom, Deus, eu entendi. E aí olha só as palavras que ele usa para conversar com Deus. Tu, meu Deus, revelaste ao teu servo que formarás uma dinastia. O que é uma dinastia? Uma linhagem real. Davi era pastor de ovelhas. Davi ficava cheirando a bode quando ele chegava perto das pessoas.
não era bem visto. Quando ele chegava em algum lugar, alguém fazia assim, onde esse menino estava, hein? Agora ele usa veste real, coroa real, ele é cercado por súditos. Tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor me revelou que formarás de mim uma dinastia para ti. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Agora, entendendo isso que o Senhor me revelou, eu achei coragem. Eu encontrei essa coragem para orar a ti, me relacionar contigo e para dizer sim, ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na sua presença. Agora, olha só o que ele diz: pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então eu desisto de lutar, desisto de contrariar, e eu aceito o que o Senhor revelou ao meu coração, e o que o Senhor me entregou como promessa. Agora, Senhor, eu me ergo de energia, de promessas, de coragem e de disposição para lutar em direção àquilo que o Senhor preparou para mim. Então eu pergunto para você, nesse texto, onde é que o Davi reúne coragem para continuar seguindo o propósito de Deus na vida dele? Primeiro, o texto diz que, meu Deus, tu me revelaste. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós não temos coragem? Porque a nossa fonte de coragem é a informação. A nossa fonte de coragem é somente o que nós vemos, apalpamos, medimos e tabulamos. Então a nossa coragem se baseia naquilo que a gente pode segurar e pegar. Isso é informação. É o que eu consigo extrair do ambiente, do contexto. Por exemplo, pastor, eu não tenho coragem de continuar no meu casamento. Por quê, querida? Porque o meu marido disse que não gosta mais de mim. Ou porque os problemas familiares estão afetando a gente desde que nós casamos. E eu pergunto, qual é a sua fonte de informação para não ter coragem de permanecer no seu casamento? E ela diz, a minha fonte de informação é que ele parece não me amar mais, parece que não gosta mais de mim. Ou talvez um homem diga, pastor, eu preciso sair do meu casamento. Eu digo, por quê? Eu não tenho coragem mais de olhar para aquela mulher. Eu digo, por quê? Porque eu pisei na bola, falhei com ela, dá a impressão que ela está me acusando todos os dias. Eu digo, de onde vem essa tua fonte de informação? Ele diz, eu vejo isso, eu sinto isso. Muitas vezes a gente não tem coragem, sabe por quê? Porque a gente baseia só em fonte de informação. E a Bíblia diz que não é fonte de informação, a Bíblia diz que é revelação. Nós não somos movidos por aquilo que nós tiramos de informação como se fosse assistir um noticiário. A Bíblia não é o Globo News. A Bíblia não é a CNN Internacional. A Bíblia não traz medições, auferições. A Bíblia não traz prognósticos. A Bíblia não traz hipóteses. A Bíblia não traz projetos ou suposições. Não, a Bíblia traz certezas, mas elas vêm por revelação. Elas não são fonte de informação. Por isso que muitas vezes a gente não dá um passo. Porque o nosso passo vem da informação. Senhor, será que eu devo ir? Todo diz que não, mas o Senhor diz que sim. Mas eu prefiro abraçar aquilo que eu tenho como informação real do que aquilo que o Senhor tem me chamado para viver, aquilo que eu tenho que chamar, aquilo que o Senhor tem me chamado para experimentar. Então, irmãos, eu não sei se você está entendendo como nós queremos hoje incentivar você a adquirir, a reencontrar essa coragem que está talvez entulhada no seu coração. Porque talvez grande parte das suas decisões são baseadas apenas em informações. Não estou dizendo para você ser uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não seja ponderável na sua racionalidade. Não estou dizendo para você ser uma pessoa intempestiva. Eu estou dizendo que nossas decisões não podem ser só baseadas em informações. Nossa vida não é um conjunto de informações que fazem sentido. Porque muitas coisas que Deus coloca para vivermos e experimentarmos não faz sentido nenhum. Davi é uma prova disso. Posso dizer para você como isso aconteceu? Um dia estavam todos lá na casa de Jessé, o pai de Davi. Hora da janta, o pai de Davi diz para todos os filhos, olha pessoal, hoje virá um homem aqui muito importante. O nome dele é Samuel. Samuel é o profeta da nossa nação. Ele é juiz da nossa nação. Ele é sacerdote da nossa nação. É o homem mais importante. E nós vamos recebê-lo, porque ele disse para mim que daqui da nossa casa sairá o rei de Israel. Então vistam as melhores roupas, fiquem preparados, porque hoje um de vocês será o homem mais importante da nossa nação.
Eu imagino então todos os irmãos de Davi se preparando, se organizando, fazendo uma preparação, cortando o cabelo, se ajustando e dizendo: hoje é o nosso dia. Então todos sentam na mesa, o Samuel chega, e quando ele olha para cada um e diz assim: tem um aqui que me chama a atenção. Quando aquele camarada passou na frente de Samuel, Samuel falou: é esse. Então Deus fala para Samuel: não olhe para as informações que você está recebendo. Não olhe para o que você está vendo. Porque o homem vê com seus olhos, o homem vê o exterior, mas o Senhor pesa o coração. Não unge esse homem, porque ele ainda não é o homem que eu escolhi. Então Samuel olha para a mesa e diz: mas não tem mais ninguém, Senhor. E então Samuel olha para o Jessé e fala: Jessé, faz o seguinte, todos os teus filhos já estão aqui? Aí Jessé fala: não, tem um aí que ficou para fora. Mas quem é? É o Davi. Mas manda chamá-lo. Aí o Jessé deve ter dito: mas não precisa, ele cuida de ovelhas, ele é franzino, magrinho, ruivinho, ninguém acha ele interessante. E aí o Samuel fala: eu não vou jantar até que o último filho seu esteja sentado à mesa. De repente mandam chamar o pequeno. O camarada chega do jeito que estava vindo do campo. Imagina só, as unhas da mão, imagina o pezão dele, imagina o cheiro de CC. Chega e inunda aquela sala. Os irmãos falam: meu Deus, esse menino não toma jeito, misericórdia. E de repente Deus fala para Samuel: é esse aí, pode ungir, porque foi esse que eu escolhi. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Tem lógica? Não tem. Mas é assim que Deus opera na nossa vida. Não é a fonte de informação pelo que eu vejo, não é a fonte de informação pelo que eu sinto, não é a fonte de informação pelo que eu manipulo. É uma revelação de Deus. Então Davi fala: eu entendi, Senhor. O Senhor me revelou. Antes eu achava que eu era rei, agora o Senhor me revelou que tem algo maior na minha vida. Eu sou uma dinastia futura e perene. Então, Senhor, eu entendi isso. O que nós precisamos essa noite na igreja não é mais informação, não é que mais um orador, mais um pregador chega aqui e fale o que você tem que fazer. O que você precisa falar: Senhor, me dá uma revelação, porque eu não aguento mais viver pastando, eu não aguento mais viver no meio dessas ovelhas, cheirando a bode. Eu preciso tomar uma decisão, mas Senhor, as minhas informações dizem para eu ficar. Eu quero uma revelação. Peça para Deus. Porque se você ficar baseado naquilo que você vê, enxerga e manipula, pode ser que você nunca tenha ousadia o suficiente para dar o passo para aquilo que Deus tem chamado você para viver. Coragem. Coragem. Provérbios capítulo 31 fala a respeito da mulher. Às vezes o camarada tem uma fonte de informação totalmente diferente da mulher para se casar. Olha que é bonita, olha que é esbelta, olha que é sarada, olha que não sei o que. Olha os padrões de beleza estabelecidos no século 21 na nossa sociedade ocidental. E ele diz: é essa. E aí Provérbios 31 fala assim: enganosa é a beleza, vã é a formosura, porque a mulher que teme ao Senhor, essa sim que será louvada. Às vezes tomamos decisões baseadas em informações e esquecemos de pedir a revelação. Antes de você namorar, antes de você entrar naquele altar, peça uma revelação para Deus. Deus, essa pessoa é a pessoa ideal que vai realmente alinhar propósitos do Senhor na minha vida? Ou é um filho de Belial que está entrando na minha vida para tirar os seus propósitos do meu coração? Porque a informação trai os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que é propósito, projeto e algo de Deus preparado para o nosso coração. Então, revelação é diferente de informação. E Davi fala: eu entendi, Senhor. Agora está tudo certo. Agora faz sentido o Senhor ter me tirado de trás das malhadas, das ovelhinhas. Mas ele diz também uma outra coisa: eu achei coragem. Eu achei interessante essa palavra. A hora que eu estava lendo o texto, ela despertou nos meus olhos. Eu achei coragem. Irmãos, a gente não tem coragem, a gente encontra. É interessante isso, né? Porque assim, pense bem. Você tem coragem para sair daqui e já enfrentar? Não, você precisa encontrar essa coragem. Você precisa reunir motivos para fazer isso. Pense o que você precisa fazer na sua vida hoje. Decisões que você precisa tomar agora. Pense em coisas que estão cercando você e te ameaçando agora. Você tem coragem para encarar isso? Não, tanto é que você não decidiu, tanto é que você não se moveu, tanto é que você se acovardou, tanto é que você deu 2 passos para trás. Não tem coragem. Por isso que o texto diz: Senhor, depois que eu recebi a revelação, eu achei a minha coragem. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes as coragens da nossa vida, ou as ousadias que precisamos ter, elas estão entulhadas, soterradas num mar de coisas na nossa vida que não prestam, que não servem, que trazem temor, que trazem traumas, que trazem um apego ao passado que não nos ajuda. Muitas vezes nós não temos coragem de avançar,
coragem de perdoar, coragem de pedir perdão, coragem de reparar um dano, coragem de avançar, coragem de incentivar, coragem de arriscar. Não temos, sabe por quê? Porque fecha em nós aquela coisa assim: estou soterrado, estou aprisionado, estou sufocado. Então Davi fala: eu encontrei a coragem que estava soterrada. Eu pergunto para você essa noite: de alguma maneira ou de alguma forma, não tem alguma coisa que está soterrando a sua capacidade de ter uma ousadia de tomar uma decisão e tomar uma iniciativa importante na sua vida? Porque, irmãos, na verdade, assim, eu como pastor, eu não posso falar que eu estou cansado disso, porque isso é minha vocação, é minha função pastoral. Mas eu estou, qual seria outra palavra que eu poderia usar? Porque cansado dá a impressão que assim, eu não estou nem aí. Mas eu estou farto. Acho que farto, não dá a intenção que eu não estou nem aí. Mas eu estou assim já sobrecarregado de tanto ver isso. A pessoa vem e fala assim: pastor, ora para mim, porque a coisa é tão difícil na minha casa, pastor. E assim, não é a primeira vez que eu oro por ele, não é a primeira vez que eu oro por ela, é recorrente. E eu digo assim: e aquela decisão que você precisava tomar, já tomou? Então, pastor, sabe como é que é, né? Não encontra coragem para sair do vício, não encontra coragem para romper com a amante ou com o amante, não encontra coragem para disciplinar os filhos e dizer quem é que de fato é o cabeça do lar, não encontra coragem para reparar os danos, para pedir perdão, para perdoar, para confrontar erros, não encontra coragem para mudar atitude, não encontra coragem para dizer que agora mudou o caminho, não encontra coragem, não é que não tem, não encontra. Porque se remover toda a bagunça e todo o entulho, vai achar. Se remover as amizades ruins, se remover aqueles vícios, se remover aqueles pensamentos negativos, se remover aqueles traumas, vai encontrar motivos e coragem. Mas isso precisa de uma revelação de Deus. Isso aí, não somente um campo ou um banco terapêutico vai te ajudar. É preciso uma revelação divina para você se erguer, se levantar e encontrar esse caminho da coragem. E por fim, o que ele diz assim: tu revelaste ao teu servo, eu achei coragem, porque o Senhor me deu o quê? Uma boa promessa. Que promessa! Que promessa é essa? Davi, o seu reino não tem fim. E sabe quem é que cuida do seu reino? Sou eu, não é você. Então, está tudo certo. Eu queria entender isso melhor, irmãos. Por isso que eu prego para mim, prego para você, prego para nós. Porque a gente precisa se apoiar nessa verdade. A gente precisa se apoiar nessa promessa. O reino não é meu. O projeto não é meu. O futuro não me pertence. Eu preciso me apoiar na promessa de Deus. Eu encontrei a revelação, eu achei a coragem. Agora, Senhor, eu vou dar o passo. Agora, Senhor, eu vou avançar. Agora, Senhor, eu vou em direção que o Senhor me chamou. Então, eu estou apoiado na boa promessa. Não é uma promessa, irmãos, é a boa promessa. E a boa promessa significa que aquilo que Deus preparou para você. Segundo Romanos capítulo 8, versículo de número Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então você está bem orientado, está bem cuidado pelas promessas de Deus. Pode ficar tranquilo, o problema é aceitar. Eu trouxe aqui um exemplo bem claro para você em relação a isso. Quando eu vejo uma cadeira dessa, eu fico imaginando um nível de confiança que a gente tem num negócio desse. Mas tem que ter muita coragem. Não, você vem assim, de repente, tal, o pessoal está lá as cadeiras, você vem e chega na igreja. Aí o pastor fala: pode se sentar, você faz assim, ó. Quem garante para você que esse negócio vai ficar em pé? Tem que ter muita confiança para sentar numa cadeira dessa, irmãos. Mas o que é que me faz ter essa confiança? O que me faz ter a confiança é esse conjunto de pernas aqui. Cada uma delas dá uma estabilidade e uma sustentabilidade, para que eu olhe e diga: tem 4 pernas, posso sentar, pelo menos está garantido. Às vezes não, mas na maioria dos casos dá certo. Eu penso que a promessa de Deus é a mesma coisa, só que a gente não consegue ver a perna. Às vezes está faltando uma, né? Fala: senta. Não, não vai dar certo. Pode sentar, filho. Não, está faltando alguma coisa. Sempre. Porque a Bíblia diz que andar com Deus é andar pela fé. Então nem sempre eu vou ver o que eu preciso, nem sempre eu vou enxergar o que eu preciso, vai faltar alguma coisa. Então você diz assim: será? E isso que é confiança em Deus, queridos. É olhar e dizer:
parece que não faz sentido. As informações não são satisfatórias. Eu não sei como responder a isso. Parece que não vai dar certo. É muito maior do que eu imagino. E se... Mas quando eu pego esse texto e que diz assim, o que Deus abençoa está abençoado, e as promessas de Deus são verdadeiras, eu olho e digo assim, peraí, deixa eu lembrar alguma coisa. Ah, sim, está escrito lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Opa, eu posso sentar tranquilamente nas promessas de Deus, e posso me apoiar nelas, porque os planos de Deus não se frustram. Aí eu me lembro de Isaías capítulo 55, versículo 10, que diz assim, assim como a chuva e a neve cai, e não volta para lá, sem antes ter regado a terra, e ter dado a semente e pão ao que colhe, assim a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu a ordenei, e não voltará para mim, sem cumprir o propósito pelo qual eu a designei. Opa! Tem uma promessa aqui, existe algo que eu posso confiar. Aí eu volto para o texto de Maria. Maria está agora sendo tomada de um terror, um pavor. Deus está chamando ela para ser a mãe de Jesus Cristo, o encarnado. Então ela cheia de pavor, cheia daquele medo, cheia daquela inconstância normal do ser humano. O anjo olha para Maria e diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois não há impossíveis para nenhuma das promessas de Deus. Então eu digo, eu estou bem cuidado. Aí eu estou bem tranquilo. Então eu posso olhar para isso e digo, não faz sentido uma virgem conceber sem ter relações sexuais. Não faz sentido uma palavra ser liberada e trazer tantos frutos. Não faz sentido um homem sofrer a vida inteira e depois receber o dobro de tudo que ele perdeu. Não faz sentido, mas assim que são as promessas de Deus, e eu me apoio nelas, não porque fazem sentido por mim, mas porque são garantidas por Ele. Porque todas as vezes que eu precisar garantir alguma coisa por mim, ou outra pessoa garantir por mim, eu vou me decepcionar. Não precisa levantar sua mão, mas quantos já se decepcionaram com promessas ou garantias de pessoas que disseram para você, eu nunca vou te abandonar. Talvez disseram até no altar, nunca te deixarei. Ou talvez no banco da praça, aquela noite, olhando para a lua e diz, para a lua não, né? Para a lua, diz, você é a mulher da minha vida. E de repente de repente ele teve outras tantas mulheres da vida, né? De repente ela olhou e disse, não, eu nunca vou deixar você. Mas quando você mais precisava, ela caiu fora. Não suportou, não aguentou o nível de pressão. Aquela pessoa que te contratou disse, você é a melhor pessoa, eu estava esperando você a vida toda. 2 meses depois ele disse, você não serve mais para a empresa. Gente que baseia suas garantias nos outros sempre está a um passo da sua frustração, porque está se apoiando no lugar errado. Mas quando eu me apoio nas promessas de Deus, a Bíblia fala que nenhuma delas pode ser frustradas. Sabe por quê, queridos? Deus não mente, Deus não é homem, Deus não é como o seu ex-marido, sua ex-esposa, seu namorado, sua namorada, seu patrão, seu funcionário. Deus não é nem como seu pastor. Deus é muito melhor, porque Ele não deixa passar nenhuma promessa em branco. O que Deus abençoou, está abençoado. Está abençoado. Deus abençoou. O que você precisa saber não é se as informações batem. Você precisa saber se Deus abençoou. Deus abençoou esse relacionamento? Deus abençoou essa mudança de cidade? Deus abençoou essa mudança de carreira? Deus abençoou essa mudança? Deus abençoou essa atitude? Deus abençoou essa palavra? Deus abençoou esse desejo? Deus abençoou. Porque o que Deus abençoou está abençoado. Mas o que Ele não abençoou, não tente forçar a porta. Isso me faz lembrar o Balaão. Balaão é um profeta de Deus na Bíblia, em Números, que é comprado por Balaque, que é um rei dos Moabitas. O Balaque vai lá e fala, ô Balaão, quanto você quer para amaldiçoar o povo de Israel? Que o povo de Israel está muito forte, eu quero que você amaldiçoe eles, porque eu quero ganhar uma guerra contra eles. Aí o Balaão fala assim, não, eu não sou comprado, não tem jeito, não me vendo. E ele mandou embora a caravana 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí à noite Deus falou assim, eles vão voltar mais uma vez, você vai com eles. Que eu quero ensinar uma lição para esses camaradas. Mas você vai fazer só o que eu mandar. E o Balaque vai no meio do caminho, você conhece a história da jumenta de Balaão. Aí o Balaão vai no caminho e encontra Balaque lá no topo do monte. E ele fala assim pro Balaque, o Balaão que é o profeta, fica aqui, vamos fazer os holocaustos e depois eu vou amaldiçoar. Quando o Balaque o Balaão já tinha até perdido a sua integridade, estava até se vendendo já. Quando ele sai, Deus fala assim, rapaz, o que você está fazendo? Você vai amaldiçoar meu povo? Mas de jeito nenhum. Você vai voltar lá e vai falar o seguinte para o Balaque, que é o rei dos Moabitas. E quando ele volta, o holocausto está tudo pronto, ele estava pronto para amaldiçoar Israel. Ele fala para Balaque assim, ô Balaque, eu sou profeta de Deus,
Eu quero dizer para você o seguinte, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não fará? Tendo ele prometido, não cumprirá? Que frase linda, para dizer ao nosso coração que aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, mas aquilo que Deus também não abençoa, ninguém pode colocar as mãos e tornar abençoado. Por isso, eu pergunto, de onde vem a fonte de Davi? De onde vem a coragem, a fonte da coragem de Davi? Você já parou a pensar? De onde foi aí? Se a gente pegar esse texto, espremer, torcer, apertar, colocar no liquidificador, bater, centrifugar, a gente vai ter só uma palavra. Davi tem uma fonte para tirar sua coragem. Ele tem a fonte das promessas de Deus. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso. E isso não vem com informação de púlpito, isso vem com revelação do Espírito. Isso não vem em conhecer mais os sistemas do nosso mundo, isso vem mais no joelho, no coração quebrantado, no joelho dobrado. É ali que você vai receber as promessas de Deus. É ali que você vai receber, na palavra aberta, na leitura da Bíblia, que você vai saber exatamente onde é que Deus está te posicionando nele, para viver o melhor dele, mas precisa ter coragem para isso. E quanto mais você buscar as promessas, mais coragem você tem para avançar, para seguir, para tomar decisões, para ter iniciativas, para dizer não! Esse não que precisa sair da sua garganta o mais rápido possível, porque está pronto a acabar com o seu casamento, pronto a acabar com a sua vida. Esse não que está instalado na sua garganta, você não consegue soltar. Quanto mais Bíblia, mais promessa, mais esse não vai sair com ousadia, com coragem, e vai dizer não! Não conte comigo, não me convide mais, não me seduza mais, eu não estou mais para isso. Olha, irmãos, quanto mais a palavra, quanto mais a presença, quanto mais revelação, mais coragem para tomar decisão. E sabe o que vem quando você faz isso? Quando você conhece o caráter de Deus, as promessas de Deus, e isso não conhece de uma maneira de transfusão mental, é por aplicação e intimidade com Deus e na leitura da palavra dele. Olha o que acontece. Davi recebe essa palavra e fala, Senhor, tá bom, muito obrigado, eu recebi a sua palavra. Aí chega no capítulo 18. Um versículo depois, irmãos, que ele falou, Senhor, eu recebo as suas promessas na minha vida. Olha o que acontece quando você recebe as promessas de Deus na sua vida. Depois disso, eu gosto dessa palavra, depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tirou do controle deles a cidade de Gate e os seus povoados. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, olha só, Davi derrotou o Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região de Eufrates. Depois disso, e além disso, depois disso, e além disso. Depois do quê? Depois de conhecer as promessas de Deus. E depois de conhecer a promessa de Deus, além disso, irmão, está na hora de você viver algo novo de Deus na sua vida. Está na hora de você experimentar o depois disso. Crer na promessa de que Deus é suficiente, que você não precisa de mais nada além dele, que você pode se entregar a ele, você pode depositar seu casamento no altar dele, você pode depositar seu futuro nas mãos dele, você está sendo bem cuidada, você está sendo bem protegido, você pode depositar toda a sua vida, sua saúde, sua história, seus traumas, coloque no altar dele, porque depois disso você vai vencer as suas lutas, depois disso você vai vencer as suas batalhas, depois disso você vai conquistar as suas terras, você vai, mas além disso você vai viver coisas maiores na sua vida. Depois disso, você vai ser uma mulher mais sábia, mas além disso, você vai restaurar o seu casamento. Depois disso, você vai ser um homem mais decente, mas além disso, você será um homem honrado. Depois disso, você terá uma pessoa com menos ansiedade, e além disso, você vai passar no vestibular. Depois disso, você será uma pessoa mais tranquila, e além disso, as pessoas se aproximarão de você novamente. Depois disso, você terá mais paz com Deus, e além disso, você vai para a eternidade. Coloque o que você quiser, crie a frase que você quiser, mas não dá para viver sem as promessas de Deus, porque depois que elas chegarem na nossa vida, nós vamos viver isso e muito mais do que Deus tem para o nosso coração. Então eu pergunto para você essa noite, de onde vem a sua fonte de coragem? Porque eu falei da minha no começo, né? A minha vinha daquilo que eu podia manipular, aquilo que eu tinha certeza, mas eu descobri que na vida não é assim. De onde vem a de Davi? Das promessas de Deus que torna ele um guerreiro, para conquistar, para quebrar as portas e fazer a diferença. E a sua, de onde vem? De onde vem? Eu não me esqueço, queridos, a minha infância, talvez você também se lembre das mesmas situações, das mesmas experiências, quando a gente tem 12, 13 anos,
dormir sozinho em casa pela primeira vez. Já teve essa experiência? Não é terrível? Que coisa é aquilo, irmãos? Assim, ó, o forro estrala, você fala, meu Deus do céu, eu estou entrando em casa agora, justo hoje que eu estou sozinho. A torneira faz um barulho aqui, pinga. Meu Deus do céu, só pode ser um fantasma. Eu sabia que essa casa era mal assombrada. Gente, não tem nada pior do que ficar sozinho, não é verdade? Porque a gente não tem controle, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem noção, a gente não tem ideia. É terrível ficar sozinho na nossa imaturidade. Mas quando meu pai estava em casa, podia cair o mundo, podia escutar barulho lá fora, som de tiro, trovão, tempestade, janela batendo. Sabe por quê? Eu sei que meu pai está em casa. Não sou eu quem vou resolver isso. Meu pai está em casa. O que eu quero dizer para você é que a maior promessa que você tem na sua vida é que tudo à nossa volta nos amedronta. Tudo. Porque nós somos pequenos, somos imaturos e a Bíblia atesta isso. Mas eu quero dizer que o Pai está na sua casa. Jesus está na sua vida, Jesus está presente. Você não precisa ter medo, Ele vai resolver isso. Ele vai colocar a mão, Ele vai cuidar de você. Ele vai abrir o caminho, Ele vai fazer o que você precisa. Porque esse é o mover de Deus. Ele continua fazendo. Ele continua derrubando gigantes. Ele continua restaurando vidas. Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua fazendo obras extraordinárias. E você é alvo da graça e da misericórdia dEle. De onde vem a sua fonte? Das promessas de Deus. Se agarre a essas promessas. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. E eu quero convidar você a se apoiar nelas, sem medo. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar, onde é que falta coragem? Onde é que falta coragem aí? Não é que você não tem, ela está aí, meu filho. Ela está aí, minha filha, bem nesse lugar. Mas ela está soterrada, sufocada por tantos medos, tantas decepções e tantas frustrações. É a sua hora, é o seu momento de se levantar e dizer, eu tenho coragem. Eu encontrei a coragem no meu Deus, porque as promessas dele são boas, perfeitas, agradáveis, não mudam. Eu tenho uma revelação da palavra essa noite, de que não é pela informação que eu vou chegar, mas é pela minha experiência com Deus triuno e santo. Por isso, em nome de Jesus, é tempo de coragem na sua vida. Se levante, tome os passos que precisa, porque Deus moverá sobre o seu coração, Deus moverá sobre a sua vida, porque tendo Ele abençoado, abençoado está. Tendo Ele abençoado, abençoado está. O Pai está na casa, o Pai está em nossa vida, o Pai está nos enchendo de coragem, porque Ele está à frente. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está aqui conosco, se você quiser começar a sua campanha de oração, você pode vir à frente. Aqui à frente tem alguns cartõezinhos que você pode pegar ao final, quando receber a oração de algum dos intercessores. Você que está nas suas campanhas de oração, segunda até a sétima, também virá à frente, nós vamos orar. Recebeu a oração? Volte para o seu lugar, mas por favor, não fique nos corredores, porque você impede outras pessoas que vão querer receber a oração. Venha na frente, aqui, junto conosco, para que a gente possa abençoar e orar pela sua vida. Os intercessores vêm aqui à frente, o Ministério de Louvor vai tocar a harpa, vai afastar os demônios desse lugar enquanto adora, e você será liberto e será tocado pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, você que vai começar a sua campanha, ou você que está em campanha, pode vir que nós estaremos orando por você. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos.
Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. E corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover. Este é o mover. Tenha coragem para acreditar nisso e para cantar essa verdade. Mortos ainda se erguem. Nossa coragem aumenta nesse lugar, Pai. Não por causa das nossas emoções, mas por causa da Tua palavra. Por causa da Tua palavra. Sim, nossa coragem é encontrada no Senhor e pelo Senhor. Diga ao Senhor: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Os corações, os medos, os temores, as covardias estão aí, Senhor, nas Suas mãos. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Eu convido você agora a tomar atitude e cantar isso com força. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora e declare isso. Eu creio. Diga a você mesmo: eu creio. Eu creio nas promessas. Eu creio que é verdade. Eu creio que a Bíblia não mente. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é o Filho de Deus. Eu creio que Ele faz milagres. Eu creio que Ele muda histórias. Eu creio que Ele me aceita como filho e como filha. Eu creio que Ele muda a minha história hoje. Eu creio que Ele me cura. Eu creio que Ele tem o melhor para mim. Eu creio que Ele muda os meus passos para alinhar o seu propósito. Diga: eu creio. Com ousadia, com coragem, meu irmão. Com coragem agora. Creio. Eu creio. Eu creio. Que vem ao céu. Este é o mover. Esse é o teu mover. Este é o mover. Sopra sobre nós o teu mover e muda nossas histórias, Senhor. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. O teu mover. O teu mover. Você pode levantar suas mãos assim em nome de Jesus? Senhor, o que o Senhor abençoou, abençoado está. Então, Pai, nesse lugar de bênção, nós abençoamos aquilo que é teu, os sonhos que são teus, as histórias que são tuas, os projetos que são teus. Senhor, nós abençoamos esse povo que veio aqui essa noite. Então, Senhor, enche de autoridade e de ousadia, que seja só o primeiro passo em direção a uma vida de dependência do Senhor. Dá coragem, dá coragem, dá coragem a esse homem, dá coragem a essa mulher. Onde houver uma mão levantada, Senhor, que o Teu Espírito Santo encha de coragem. A coragem que vem do alto, a coragem que vem do Espírito, a coragem pela qual clamamos Abba Pai, a coragem pela qual nos aproximamos do Senhor, através de Jesus Cristo. Levanta esse homem, levanta essa mulher, firma os passos e revela Tuas promessas. Que ninguém essa noite fique aqui em nome de Jesus sem receber a palavra de revelação e da promessa do Senhor. Fortalece os passos, anima corações e dá atitudes no Teu altar. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, uma semana de coragem e uma semana das bênçãos e promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus.